Olá a todos que nos acompanham, está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia. Hoje a gente vai falar com a Carol, que foi aprovada no exame do CFC, então ela vai contar como é que foi a preparação dela, quais foram as maiores dificuldades, como que ela traçou o planejamento ali para os estudos dela, né? E, enfim, se você quer saber toda a história da Carol, continue com a gente aqui até o final. E você, Carol, seja muito bem-vinda aqui à nossa conversa. Já queria que você começasse se apresentando para quem está assistindo a gente. Então, fala um pouquinho aí de quem é a Carol. Obrigada, Paulinha, pelo convite. Eu sou a Carol, eu sou principalmente formada primeiramente em jornalismo, então trabalhei na área de comunicação, aí comecei a estudar para concursos e decidi mudar de área e eu fui fazer contábeis. E aí conheci o Estratégia, comecei a fazer a graduação e mudei de área, fui trabalhar na área financeira. Durante a minha graduação, E você se formou em contabilidade quando? dezembro de 2022, Aham. agora, fim do ano. E como é que foi essa mudança para você, que veio da área de comunicação, quis trocar de área, foi entrar para o mundo dos concursos? Então, quando tudo isso aconteceu e por quê, né? Como é que te deu esse start? Foi alguém que te incentivou? Você que começou a pesquisar melhor um pouquinho sobre as carreiras? Como é que foi essa mudança para você? Na verdade, foi a dificuldade do mercado privado, né, da iniciativa privada. Então, eu tenho algumas pessoas próximas que são concursados, meu marido, minha irmã, minha mãe também. Então, isso veio despertar um pouquinho mais tarde, né? E aí, com a dificuldade do mercado, trabalhava demais, muitas horas, às vezes ganhava 2, 3 vezes o meu salário só com hora extra, só que eu perdia muito da vida, né? Não conseguia desfrutar, ter fim de semana, enfim. E aí, na época, eu pensei, bom, vou fazer alguma coisa agora enquanto é tempo, né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre os concursos e decidi. Aí fiz um planejamento para deixar o trabalho ou, né, trabalhar menos para conseguir estudar, enfim. E aí fui fazendo essa mudança. Uhum. Porém, quando eu comecei a estudar, aí eu vi que, que era uma outra realidade, era um outro mundo, que não era tão simples, nem tão rápido. E aí foi quando eu comecei a despertar para essa outra área. Eu fui fazer contábeis, achei que isso ia me abrir mais portas, né? Eu moro em São Paulo, então prefeitura, estado, União, tem muitas opções, boas cidades ao redor, então achei que o leque seria melhor e que isso me daria uma preparação melhor. E aí fiquei trabalhando nessa área, só que eu tive um filho no meio do caminho. Então vieram assim, de repente fiquei grávida, aí tive um filho, e veio a pandemia, e aí quando ele nasceu, que eu fui voltar, veio a pandemia. Então eu precisei ficar com ele um ano inteiro em casa, e aí, né, foi toda aquela fase. Aí eu precisei trancar a graduação, porque realmente eu não estava conseguindo fazer tudo. E aí, quando foi em 2021, aí eu voltei à graduação, e aí ele foi para a escolinha, e aí eu segui trabalhando e estudando. Caramba, que situação, né? Então, você passou por grandes mudanças aí na sua vida, e ainda com a pandemia, né? Coisa que ninguém esperava também, atrapalhando muita gente. Mas aí, enfim, você conseguiu retornar aos estudos, né? E aí você estudava e trabalhava nesse período. Sim, E estudava e aí, trabalhava. como é que você montou o seu planejamento aí de estudos? Você fazia algum tipo de divisão ali? Se propunha a estudar X horas por dia, ou não, você estudava quando dava, porque ainda por cima tinha um filho para cuidar, né? Como é É, que foi isso? essa foi a realidade. Eu estudava quando dava. Eu Uhum. pegava bastante os finais de semana para fazer as demandas da faculdade,
Então, trabalho, as avaliações, eu fazia uma faculdade que toda aula tinha prova no fim de toda a aula. E aí Uhum. essas provinhas, elas iam somando uma média considerável aí para o semestre. Então, eu ia fazendo tudo isso no fim de semana e passava muitas vezes sábado, domingo inteiro estudando. E o que sobrava eu ia tentando estudar, ver outras aulas. Então, ia cozinhar, mexer com uma roupa, alguma coisa, aí colocava um vídeo, um áudio, um podcast, um evento, e ia fazendo assim, conforme desse. Sabia que naquele momento eu não ia ter essa dedicação e o tempo de deslocamento também, Sim. né? Eu usava para fazer. Aí, às vezes, ia fazer uma questão antes de dormir, enfim, ia encaixando, assim, pouco, perto da preparação que eu tinha antes do filho, não eram muitas horas, assim, que eu conseguia ter. Uhum. E você estudou focada para o exame quanto tempo? Olha, sinceramente, eu estudei para o exame bem pouco. Eu peguei, assim, eu estava terminando a faculdade e queria me preparar, e aí eu não Uhum. conseguia, porque também o meu trabalho é bem longe da minha casa. Então, São Paulo, né, você leva muito tempo. Aí eu usava esse tempo de deslocamento. Quando foi no começo do ano, quando eu terminei a graduação, eu precisei fazer umas reformas em casa e tal, e aí tive umas outras demandas que me impediram. Aí o que que eu fiz? Eu comecei a assistir as aulas do Estratégia no YouTube, a Missão CFC, e pegar a resolução de provas, então com o Marcondes Fortaleza, com o Possati, com o Silvio Sangi, ver essas aulas, e aí eu percebi que ia ser assim, porque que eu ia precisar de uma preparação melhor. Eu estava muito em cima do tempo, e aí eu fui pegando todas essas aulas que davam, e eu aproveitei a semana do exame, antes do exame, com cupom para poder comprar um curso. Porque eu falei, eu vou comprar o curso do Estratégia e vou me preparar para a próxima edição. Uhum. E, e aí eu fui resolvendo essas questões com eles e assistindo essas aulas e fui fazer a prova, assim, até um pouco despretensiosa. Falei, me inscrevi, vou passar por essa experiência, mas eu vou me preparar para a próxima edição. E foi muito com isso. E eu já estava assim, como eu estava terminando a graduação, eu não estava conseguindo treinar muito, né? Mas de uma certa forma eu tenho uma certa velocidade já fiz algumas provas e aí fui fazer a prova. Aí chegou lá, eu achei o tempo, né? Foi insuficiente, precisei chutar algumas questõezinhas, não consegui, mas usei já o que eu já tinha, né? De estratégia, de concursos para Uhum. fazer. E aí, quando eu aí fiz a prova, achei que se preparar ok, mas que eu não estava pronta, vi o pessoal, todo mundo, nossa, que difícil, não deu tempo, tal, e pessoas assim no transporte no metrô falando, ah, faz 2 anos que eu estou tentando, tal, e as pessoas comentando, aí eu falei, nossa, vou fazer certinho. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui ver a live do Estratégia, né, da correção. E aí tinha dado, pelo gabarito de estratégia tinha dado. Aí eu já fiquei naquela ansiedade. Eu falei, nossa, não acredito. Aí fui vendo e eu lembro assim de questões na prova que eu vi uma semana antes, 2 semanas antes, nos vídeos. Então eu lembro certinho dos professores e eu pensei, nossa, foi muito assim, uma preparação da graduação com essa reta final, né? Mas já com um amadurecimento de estudos, né? Porque eu já venho estudando há uns aninhos aí e tal. E aí eu fui pegando essas dicas finais. E É. aquela questão de ficar atenta, as pegadinhas, incorreta, de cálculo, né, não escorregar na casca de banana. E, e aí eu fiquei bem na expectativa. Eu falei, nossa, será que vai dar? Não acredito. E aí fiquei naquela o resto do domingo, assim,
E aí, quando saiu o gabarito da banca, aí tinha dado. Aí eu tinha, só que mesmo assim eu ainda fiquei com receio de ter mudança de gabarito, das anuladas, enfim. Não quis já comemorar, Demorar, né? né? Fiquei um pouco mais conservadora. E aí, quando foi agora, no começo de junho, que saiu a lista, nossa, aí eu fiquei muito feliz, porque meu nome já estava lá na lista, e aí com as anulações aí subiu um pouquinho, e aí eu consegui. Então foi bem legal. Vou seguir o curso, né? De qualquer forma, até porque eu vou seguir estudando, então o curso que eu comprei eu vou seguir fazendo, porque eu sei que vai me ajudar. E é isso, e foram graças a essas aulas. Se eu não tivesse pegado, eu não teria conseguido. Então, eu acho que umas 3 semanas antes, assim, que eu peguei mais focada. O Uhum. plano desde janeiro, mas eu acabei pegando mesmo umas 3 semanas antes do exame. Sim, e até por você já ter feito outras provas antes, né, você consegue perceber que é muito diferente fazer concurso, fazer provas assim de exame, do que uma graduação, né? Então exige uma preparação diferente, né? Um tempo Sim, diferente, uma dedicação diferente, e você tinha muitas coisas ali acontecendo, né? Teve a pandemia, teve o filho, trabalhando ao mesmo tempo, então tudo isso vai entrando na nossa rotina e de uma certa forma atrapalha um pouco, né, nesse momento de estudo, mas se você monta de fato ali o seu planejamento adequado à sua realidade, aí fica mais fácil, né? Então, acho que esse é o ponto, você se adequar àquilo que funciona para você, né? Cada um tem uma realidade, tem gente que consegue estudar 10 horas por dia, tem gente que não, mas você precisa ver o que funciona para você. E que bom que deu tempo, né? Você já estava até pensando em se preparar para o próximo exame, né? E deu tudo certo agora. Que bom que você adquiriu o curso do Estratégia, né? Como você falou, você vai continuar estudando, né? Então, o seu conhecimento nunca vai ser jogado fora, né? Você ainda vai continuar aprendendo bastante coisa, né? Com os nossos materiais. com certeza. A graduação, na verdade, ela não prepara para esse tipo de exame. Isso é fato. Uhum, Até na minha graduação eles disponibilizaram um preparatório lá da forma deles, mas que não funciona. Então, por isso que quando eu fui pegar um pouco antes, eu já fui direto, né, no que eu sei, são os macetes, é uma linguagem mais de questão, é você acertar, é você ter um raciocínio rápido, é você ter uma estratégia de prova, porque a graduação realmente ela não faz essa parte, assim, eu fiquei até pensando, por que que o índice ele é tão baixo, né, de aprovação? uhum, Se é isso, se é a preparação da graduação, se é dedicação, enfim, porque eu sei que se eu não tivesse essa bagagem de já ter estudado, feito outras provas e ter pegado os professores que vão direto no ponto, eu não teria conseguido, só uhum, por graduação, sim. né? Então tem toda essa questão lá, como vai marcar no gabarito, de perder tempo, de se distrair com fiscal, com coisas durante a prova, então eu já tenho isso muito ainda, claro, não passei no meu concurso, mas vou seguir. Sim. Mas eu sei que é isso, né? Olhando para eles, para os professores, a formação deles, a experiência que eles têm, a linguagem. Então, Uhum, assim, o que eu aprendi muito mais foram, ao longo da graduação, o que eu aprendi com estratégia nas aulas, do que na graduação, que é o que eu sim. levo para a prática. Aquela forma, porque às vezes os professores eles são muito teóricos de graduação tal, e não, não chega no ponto, né, naquilo que você precisa. Então, realmente, um curso especializado ele faz a diferença. Os professores que têm ali essa análise, né, da banca, esse raio-x, esse diagnóstico, né, que eles Uhum. têm. Então, isso aí com certeza faz toda a diferença. E E de você, tranquilizar, né, de sim. passar essas dicas, isso é fundamental.
E você falou das aulas do YouTube, que foi o que você assistiu na maior parte do tempo, mas depois até que você adquiriu o curso, você já chegou a utilizar outras ferramentas, por exemplo, PDF, algum outro tipo de momento ali que você mudou de ferramenta? Para o CFC, não. Não? Tá. Não, para o CFC especificamente não, mas eu uso, assim, as aulas geralmente, já estudei por PDF Uhum, e podcast também, que é algo que eu acho legal, nesse momento que eu estou em deslocamento, fazendo alguma coisa, que eu sempre consigo absorver ou otimizar o tempo. Mas uhum, especificamente para o CFC, eu sentei nas aulas, peguei as provas, os exercícios que eles estavam resolvendo, uhum. e fui bem direta ali nos macetes de resolução, de como que aí elas começam a se repetir, você acaba encontrando um padrão, então isso me ajudou bastante. Sim. Sem isso, não, não teria conseguido. E você falou, né, que se questionou por que que a taxa de aprovação é tão baixa, né? E aqui a gente conversa com vários alunos que foram aprovados, né? E muitos deles reclamaram realmente a questão do tempo, que muitos não conseguiram se organizar com a quantidade de matérias que tem no exame, que é realmente muita coisa. Teve gente que nem conseguiu estudar tudo, e esse foi o momento aí que pegou para muita gente, né? Então eu ia até te perguntar sobre isso, se você conseguiu estudar todas as matérias, ou se você teve alguma técnica ali que você focou em algumas específicas, porque isso diz muito sobre a distribuição do tempo na hora da prova, né? E aí já causa um nervosismo, e aí muita gente não consegue finalizar justamente por causa dessa ansiedade de ter que sair correndo, ter que colocar qualquer coisa. Então, queria saber o que que você fez, né? Se você já tinha alguma técnica ali que você adquiriu. Na verdade, eu não consegui estudar tudo. O edital ele é bem abrangente, né? Sim. E o tempo que eu tive para me dedicar, ele não foi suficiente. Então eu foquei realmente no que mais cai, no que é mais recorrente. Então eu fui pelas dicas, peguei questões que os professores falavam, certeza que vai cair isso. E aí peguei e treinei em cima dessas. Então, parte de contabilidade, contabilidade geral, Uhum. as apostas deles, né? Que eles têm aquela aposta a questão da revisão da véspera, esses que eles falam foi o que eu foquei mais. E o restante eu fiquei muito atenta, assim, com o que poderia ter de pegadinha, ou o que a questão estava pedindo, né? Então, às vezes, você chega num cálculo que está lá, mas não é aquilo que a questão pede. Então, sempre muito alerta a isso. Então, eu rabisco bastante, grifo bastante, já excluindo. A parte de auditoria, por exemplo, do que eu já tinha visto, eu não consegui ver, parte de ética, essa parte eu não consegui olhar. Eu foquei mais nessa parte de cálculo e das apostas deles. Uhum. E aí eu lembro assim, o Silvio Santos, vai cair, essa questão vai estar, alguma vai falar sobre isso, ou depreciação, com certeza. Então, eu já ficar bem atenta assim aos comandos para não perder esses pontos. Uhum. Na hora da prova, acho que deve vir muita coisa na cabeça dos professores, né? A própria voz deles já falando na cabeça, né? Sim, não tinha questão que eu olhava e falava, ai, eu vi essa, que bom. E aí eu via direto, assim, já procurando a resposta que eu vi uma semana antes, que eu vi 2 semanas antes. Então foi bem legal. E aí, por isso que eu saí da prova pensando, vou me preparar, na próxima vai dar, porque olha, eu não Sim. consegui me preparar muito e já, né, já marquei vários pontos que eu sei que vão estar certos, então na próxima com certeza eu vou, vai dar. Então saí com isso já. E aí conseguiu encurtar o caminho, né? Que bom. Exatamente. Ô, Aí agora é um Carol, tempo para focar para seguir. eu queria saber se você tem alguma dica aí para o pessoal que vai tentar dar próxima, né? Para o próximo exame, está se preparando aí.
Qual é a dica que você consegue dizer agora que você já fez a prova? Se você reparou alguma coisa ali, alguma matéria específica que você de repente não deu atenção e reparou que foi muito importante, enfim, algum detalhe aí para o pessoal que vai fazer o exame na próxima tentativa. O que eu costumo fazer é assim, ouvir o que o professor fala e fazer um tutorial. Uhum, Quando eles falam, cai muito esse tipo, eu já faço uma anotação. Então eu coloco lá, passo um, começar assim, passo dois, tal, e aí faço esse tutorial de acordo com o que eles passam e treino em cima disso. Outra questão é assim, ficar calmo, vai dar tudo certo, confiar e ter essa dedicação, mas assim, sem também pôr muita pressão, e sim confiando no que você está fazendo, ter uma tranquilidade, e como eles dizem, se está difícil para um, está difícil para todo mundo, se não dá para um, não dá. Então, assim, está todo mundo no mesmo, né? E ali no CFC depende de você nesse exame. Então você não tem uma concorrência. Então isso acredito que tira um pouco a pressão, porque é você com as questões. Então não vai ter aquela disputa de candidatos. Então eu sempre faço essas minhas anotações e aí eu dou uma revisada antes e tento encarar de uma forma leve. Então, conforme eu vou assistindo, eu gosto bastante da questão dos vídeos, assim, desses eventos que tem ao vivo, o pessoal vai perguntando, porque é uma interação e eu consigo me divertir enquanto eu vou assistindo as aulas, porque tem, os professores têm suas características e são, né, e eu acho isso bem legal, e aí a gente vai criando uma afinidade, é como se fossem nossos amigos, assim, né, a gente vai se sentindo próximo. Então, é confiar bastante no que eles falam e seguir e pegar essas dicas assim finais e treinar questões, né? Então, não sim. adianta ficar muito lá na teoria, tal, óbvio, é importante, mas é pegar ali, como eles dizem, é marcar o X no lugar certo, é preencher as bolinhas lá da forma correta. Então, é isso, é confiar no que fez e não, eu vi, por exemplo, o Marcondes falando, não pega a véspera para criar um problema, né? Eu não vi, bateu um desespero. Não, se não viu, já foi. É Uhum, aproveitar desses eventos da melhor maneira, não criar mais uma pressão daquilo que não foi. É sim, fazer o melhor com o que você tem no momento. Então, eu consegui estudar até aqui, é isso, e ficar na tranquilidade, porque vai dar certo. E eu penso assim: qual é o pior cenário? É não conseguir e vai ter de novo. Então, se eu não passar agora, eu vou passar de novo. Então, eu sempre, assim, a pior coisa que pode acontecer é isso. Então, aí isso tira um pouco, né, de ficar, tem que ser agora, tem que ser tal, porque sim. senão acho que isso acaba fazendo muito mal para a gente, né? E tentar manter a calma na hora da prova. É, eu geralmente tento isolar assim, esses barulhos externos de conversa, alguém mexe, todo mundo olha, eu tento sempre focar, porque eu penso assim, o tempo está correndo, se eu ficar prestando Uhum, atenção na pessoa ao lado, isso não vai voltar para mim. Então eu tento assim, nem ficar bebendo muita água, só, sabe, dou uns golinhos para não ficar indo no banheiro, mas também ao mesmo tempo eu sempre dou uma saidinha rápida para poder também dar uma alongada. Uma coisa que eu faço, que eu gosto, é de marcar assim, conforme eu respondo uma matéria, eu já passo para o gabarito. Aí eu já faço isso, porque aí eu vou aham, dividindo por matérias, aquilo eu dou uma aliviada, viro a matéria, já estou em outra, e não deixo tudo para o final, porque no final, né, o tempo vai apertar. Se você errar um, pode ser que você erre todos em sequência. Então eu acabo fazendo assim, respondi a matéria X, já vou lá e marco e vou fazendo sempre assim. Eu acho que isso vai quebrando, é uma estratégia que eu gosto de fazer. uhum. Então são essas as dicas.
Ai, muito bom, Carol. Cada um tem o seu jeito, né? Mas é muito bom compartilhar e para que outras pessoas possam tentar também até encontrar o jeito ali que funciona. Sobre essas revisões de véspera, é muito importante, né? Você citou várias vezes aqui, porque os professores realmente têm essas sacadas muito boas, que às vezes um dia antes ele fala um negócio ali que pode mudar a sua vida no dia da prova, então é muito importante acompanhar e manter essa concentração e o foco, né, que você acabou de citar também, né, no momento da prova, principalmente, esse foco ali, ele é muito importante, né, a distração pode acabar com tudo naquele momento. Então, muito obrigada aqui pelas dicas que você passou. Esse vídeo vai ficar aqui no nosso canal, então eu tenho certeza que vai ajudar muita gente ainda a se organizar, a fazer exames ou estudar para concurso de uma forma geral, porque as dicas, né, servem também, né, para outros concursos de uma forma geral. Então, eu desejo muito sucesso para você e conte sempre com estratégia, tá bom? Obrigada, obrigada, pelo convite, pela oportunidade e agradecer, vocês do Estratégia, eu sei que, fazem diferença na vida de muita gente, eu vejo às vezes as pessoas comentando que só com as aulas do YouTube, às vezes não está em condições de, né, de adquirir um Uhum, curso, mas que consegue, porque tem muito material legal, os professores estão sempre, disponíveis, é muito enriquecedor, eu nem tenho, assim, como dimensionar tudo que eu já aprendi e o quanto isso vai solidificando, e eu sei que eu estou ainda, né, num processo, estou feliz, essa foi uma etapa, mas de muitas ainda que eu vou trilhar. com certeza. Então, é muito muito bom e quero no futuro estar aí com vocês, novamente dando entrevista de outras aprovações. Opa, com certeza. Então, eu te espero aqui nas próximas entrevistas. E agradeço também a todos que acompanharam até aqui. Lembrando que no nosso canal tem outras entrevistas também, você pode continuar navegando e a gente se vê numa próxima. Até mais.